Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Jornal Alternativo aqui pela TV Pax. Como a minha entrevistada não pôde vir hoje, então eu vou apresentar para vocês várias coisas que eu gosto muito. E uma coisa curiosa é que eu mudei de residência, de escritório, há pouco mais de um mês e descobri que tinha em casa e no escritório muitas coisas interessantes que eu não via há muito tempo porque não sabia nem onde estavam. Isso eu já há uns meses atrás, lendo o livro de Saint-Germain, Eu Sou Saint-Germain, canalizado pela Carmen Ballesteros, eu vi que uma das coisas que eu tenho que desenvolver e praticar bastante é disciplina e organização. Então, agora, com a mudança, eu estou aprendendo a me organizar um pouco mais. Nos trabalhos, eu sempre fui razoavelmente organizado. Mas na vida pessoal, em casa, não fui assim muito bem organizado. Mas antes de passar essas coisas para vocês, que são muito interessantes, como este radiônico, um gráfico radiônico de um curso que eu dou, que é muito interessante, e eu pretendo dar aqui na Pax também, mas eu vou começar falando de um evento que eu vi sábado no Colégio Santa Cruz, onde duas netinhas não biológicas estudam. Essas netinhas não são biológicas, mas me adotaram como vovô postiço. Elas mesmo criaram essa expressão. E a Beatriz, de 7 anos, no sábado, ela estava num evento de capoeira. Eu achei muito interessante, muitas crianças de 6, 7, no máximo 8 anos, fazendo capoeira. E eu achei muito interessante, fazia bastante tempo que eu não via capoeira, e fiquei achando que capoeira, de fato, é uma prática corporal muito saudável, assim, no nível das práticas corporais que eu conheço e acho muito saudáveis, como yoga, Qigong, Tai Chi Chuan, Liang Kun. Então, eu gostaria muito de ver a capoeira crescendo bastante no Brasil, porque é bastante interessante. Uma coisa que eu noto nas apresentações das crianças que eu vejo é que as crianças fazem apresentações assim, se divertindo muito, achando interessante, estão sempre com bastante alegria e fazem as coisas muito bem. Já os adultos, uma boa parte deles, talvez a maioria, fazem as coisas sempre preocupados em impressionar as outras pessoas, não em se impressionar e se divertir. E aí eu achei interessante, tinha os professores fazendo boas apresentações, professores de capoeira, mas interessados em impressionar as outras pessoas. Mas é muito interessante capoeira e eu gostaria, de fato, de conhecer um pouco mais, ver a coisa mais desenvolvida, né? Porque eu acho muito interessante essa coisa. E eu vou começar lendo algumas orações das coisas que eu achei na mudança, né? E que várias eu não tinha nem lido ainda. Eu achei uma revista da instituição Seixo Noé e com algumas orações muito, muito interessantes. Eu vou fazer algumas da que eu encontrei nessa revista da Seixo Noé. A primeira que eu vou falar é oração para a manifestação da imagem verdadeira do Brasil, porque eu não aguento mais tanta gente dizendo que o Brasil está uma porcaria. Eu gosto muito do Brasil e não acho uma porcaria, não. Porcaria somos nós que criamos, não só os políticos, é muita gente. Então vejam esta oração.
Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Então nós temos que fazer essa oração e reconhecermos a imagem verdadeira do nosso país, Brasil. Uma outra oração é pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Dá para vocês perceberem que são orações muito interessantes e eu conheço pouca coisa da Seixo Noyer, mas achei muito interessante. E tem uma agora, mais uma que eu vou ler, que também é interessante. O tema é oração para eleger bons candidatos. Eu não acho que só os políticos sejam picaretas, tem muito mais picareta no Brasil, inclusive muitos empresários. Vamos ver esta oração. Ó Senhor Deus, purifique o pensamento do povo para que esta nação seja governada por pessoas que realizem a sua vontade, Senhor meu Deus. Ó Deus, oriente todo o povo do Brasil de modo a colaborar unido para a prosperidade deste país. Ó Deus, faça com que sejam eleitas pessoas que compreendam o Senhor realmente e que sejam porta-vozes da sua vontade na gerência das coisas públicas. Agora, nós vamos visualizar o mundo repleto de luz e, consequentemente, o Brasil também repleto de luz. A luz do amor de Deus ilumina todo este país e nele reina a paz. A luz do amor de Deus ilumina todo este país e nele reina a paz. Vocês viram que coisas interessantes? E eu acho que orações é uma coisa muito interessante para a gente fazer, que a gente também recebe bons retornos. Agora eu vou passar alguns exercíciozinhos da Associação Brasileira do Self-Healing. Como eu já falei algumas vezes aqui, o Self-Healing foi criado pelo Meir Schneider, que nasceu com muitos problemas de visão, fez várias cirurgias quando era criança, aos 6, 7 anos ele estava completamente cego, quase completamente cego. E ele achava que ia recuperar a visão desde criança. Uma história engraçada, porque os pais diziam que ele não ia recuperar, e ele dizia, não, eu vou recuperar, sim. E ele falava para os pais e conseguia que queria estudar em escolas normais, não escolas de cegos. E quando ele tinha 17 anos, ele conheceu os exercícios do Dr. Bates, um médico americano que no começo do século XX criou muitos exercícios para melhorar a saúde dos olhos e, consequentemente, melhorar a visão. Ele praticou com muita constância esses exercícios para a visão, recuperou a sua visão totalmente e, de tanta prática dos exercícios do Dr. Bates, ele adquiriu um ótimo conhecimento do seu próprio corpo e criou o Self-Healing, que a tradução é autocura, como terapia não só para melhorar a visão, mas para trabalhar o corpo inteiro e vários problemas de saúde corporal.
E eu achei esses exercíciozinhos que eu achei interessante num folhetinho que chama Bons Hábitos de Visão. Então, vou passar para vocês só uma orientação rapidinha deste folhetinho. Bons hábitos de visão. Pisque frequentemente. Piscar é um movimento natural dos olhos. Ao piscar, você descansa e lubrifica os seus olhos. Eu acho muito interessante porque eu tenho observado as pessoas viciadas em celulares, que andam com o celular o dia inteiro e só praticamente não largam de jeito nenhum. Eu já percebi que vários, quando estão no celular, não piscam, que é um probleminha que também aparece de vez em quando, se a gente não presta atenção, quando está no computador ou mesmo quando está lendo um livro. Então é importante pensar na importância do piscar frequentemente. Os outros exercíciozinhos: aprenda a movimentar os olhos, olhe sempre o fundo e a forma, olhe os detalhes e olhe cada detalhe. Em todas as formas, olhe um detalhe após o outro, mantendo a atenção no fundo que há por trás dessas coisas. Mais detalhes, mais movimentos dos seus olhos e, consequentemente, visão mais nítida. Nos detalhes, veja o menor detalhe, um ponto. Aprenda a ver o menor detalhe, um ponto, se possível. Acomodando seus olhos no menor detalhe, você verá melhor. Pense sempre naquilo que você está vendo. As percepções são essenciais ao ser humano. O pensamento é como um prolongamento da percepção. Se pensa que no objeto que você vê, toma seu registro mais nítido e armazena na sua mente uma imagem clara desse objeto. Você o verá então com mais nitidez. Vocês viram que são exercícios bem interessantes, né? E eu tive uma experiência muito boa com dois livros do Dr. Bates e com terapeutas que trabalham com self-healing. Inclusive eu assisti palestras do Meir Schneider. E como eu já usava óculos há muitos anos, comecei a usar óculos quando era criança, eu comecei a fazer os exercícios do self-healing, do método Dr. Bates. Depois eu conheci esse óculos furadinho, que não tem grau, e que também é um ótimo exercício para a gente melhorar a saúde dos olhos e, consequentemente, melhorar a visão. Eu fui fazendo os exercícios bastante tempo e 20 minutos, 30 minutos por dia, e usando óculos assim, meia hora de manhã, meia hora à tarde, quando eu estava no computador ou lendo, e percebi que a minha visão estava melhorando muito. Em função disso, para também divulgar muito mais essa prática corporal muito saudável, eu acabei escrevendo este livro, Yoga para os Olhos, que eu peguei os exercícios do Dr. Bates, do self-healing e de terapeutas que me ensinaram outros exercícios e coloquei no livro Yoga para os Olhos, também dando importância para relaxamento e meditação, porque eu acho que meditação é talvez uma das poucas coisas que são excelentes para qualquer tipo de pessoa, seja para cuidar da saúde, seja para se preparar para curar doenças também. E aí também, dentro dessa linha de interesse meu, eu gosto muito
além dos livros da Carmen Ballesteros, do Mestre Saint Germain, eu gosto muito também do Yogananda, que foi um dos primeiros mestres indianos que foi para o Ocidente, morou nos Estados Unidos, criou uma instituição chamada Self-Realization Fellowship, e ele ensinou muita coisa da filosofia indiana para os ocidentais. E aí ele tem um livrinho que eu gosto bastante, Viva Sem Medo. Aí algumas coisinhas que ele conta no livro que eu acho muito interessante. Uma frasezinha que eu adoro. Você é filho de Deus. Assim sendo, o que você pode temer? E aí o textinho diz assim: devemos ter fé em nossa capacidade e esperança no triunfo das causas justas. Se não possuímos essas qualidades, devemos criá-las mentalmente pela concentração. Isso pode ser conseguido com uma prática longa, contínua e determinada. E alguns outros textinhos do livro do Yogananda. E eu tirei os óculos para mostrar para vocês que, embora eu tenha usado óculos de grau 58 anos seguidos, agora eu não preciso mais usar óculos de grau. E vocês vão ver que eu leio um livro com letrinhas pequenininhas, leio com facilidade. Esse textinho tem o título Técnicas para eliminar o medo. Seja qual for o seu medo, desvie a mente dele e entregue o caso a Deus. Tenha fé em Deus. Grande parte do sofrimento é devido apenas às preocupações. Para que sofrer agora, se a doença ainda não chegou? Porque muitas vezes a gente se preocupa com doenças que ainda não chegaram de fato. Uma vez que a maioria dos nossos males é provocada pelo medo, se você rejeitá-lo, estará imediatamente livre. A cura é instantânea. Todas as noites, antes de dormir, afirme: o Pai Celestial está comigo. Logo estou totalmente protegido. Mentalmente, sinta-se envolvido pelo Espírito e por sua energia cósmica e pense: qualquer germe que me atacar será eletrocutado. Cante Om 3 vezes ou a palavra Deus. Isso protegerá. Você sentirá sua maravilhosa proteção. Não tenha medo. Essa é a única maneira de ser saudável. Se comungar com Deus, a verdade dele fluirá para você, e aí você saberá que é uma alma imperecível. Eu tenho um pouquinho de tosse, que foi um trabalho dentário que me fizeram muito mal feito. E aí eu ainda tenho problema de ATM, de mastigação, e às vezes eu tenho essa tosse porque parece que é problema criado pela mastigação de alimentos. Continuando o texto do Yogananda, do livro Viva Sem Medo. Sempre que sentir medo, coloque a mão sobre o coração, junto à pele. Esfregue da esquerda para a direita e diga: Pai Celestial, eu sou livre. Apague este medo do rádio do meu coração. Assim como você apaga a estática num rádio comum, se esfregar continuamente o coração da esquerda para a direita e concentrar-se constantemente na ideia de que deseja eliminar o medo, este desaparecerá. Então você vai experimentar a alegria de Deus. Vocês perceberam, né, quão interessantes são essas orações e
com certeza é interessante a gente praticá-las e observar os resultados. Tem até uma oração que eu vença o medo. É muito interessante também. O livro inteiro é muito interessante e vocês, se quiserem, podem telefonar para o meu escritório, que agora também é uma loja, onde eu tenho livros livros usados, só que eu vendo e também alugo para quem assim preferir. E eu posso arrumar esses livros usados, que eu tenho vários lá, porque eu tive uma livraria muitos anos atrás e tive muitos livros que eu li. Então, são esses que me fizeram muito bem para a saúde física, para a saúde mental. Então, eu quero divulgar essas coisas e ver se as pessoas também experimentam e têm os mesmos resultados que eu tive com muitos livros que eu li. E uma coisa que é curiosa, que eu sinto muito interessante, é que durante muitos anos eu era muito mais racional, metido a intelectual, e por um acaso, com um programa que eu ouvi do Gasparetto na Rádio Mundial, e que depois a ex-esposa colocou anúncios lá da minha livraria, e o Donizete, o Gasparetto sempre fazia uma indicação de livros, e as pessoas ligavam para a minha livraria querendo mais detalhes do livro para comprar. Então, eu tive que começar a ler esses livros que o Gasparetto indicava, e comecei a gostar muito da espiritualidade, das terapias energéticas, de meditação, dessas coisas todas que hoje eu divulgo. E eu li meio obrigatoriamente, né, para atender as pessoas que ligavam, li 39 livros em 3 meses que durou a divulgação desses livros, a divulgação dos anúncios da minha livraria. Eram 3 indicações do Gasparetto por semana, né? Em 3 meses deu isso que eu falei, 39 livros. E agradeci muito tudo que eu aprendi nesses livros. Outro livro que é muito interessante, do Yogananda, tem o título de Afirmações Científicas de Cura, que ele também desenvolveu muito nos Estados Unidos, e o pessoal gostava muito. Só para ler uma coisinha assim: breves afirmações científicas de cura. Pai perfeito, sua luz está fluindo através de Cristo, dos santos de todas as religiões, dos mestres da Índia e através de mim. Essa luz divina está presente em todas as partes do meu corpo. Eu estou bem. Ó energia cósmica consciente, minha é a tua vida. Os alimentos sólidos, líquidos e gasosos são por ti espiritualizados e convertidos em energia para sustentar meu corpo. Pai Celeste, o Senhor está em mim. Assim sendo, eu estou sempre bem. Então, vocês viram, né, que o Yogananda era muito positivo e tinha uma prática de ensinamentos muito, muito interessante, né? Só para falar mais um pouquinho da exercícios indicados pela Associação Brasileira do Self-Healing, eu vou falar para vocês rapidinho as indicações que o Meir dá para a gente respirar melhor e, consequentemente, viver melhor. Um que eu achei muito interessante é para fazer um exercício de respiração em pé, só que aqui eu vou fazer sentado.
levanta os 2 braços e procura sentir, ao inspirar, o ar entrando e chegando até no abdômen, um pouco abaixo do abdômen, com as mãos elevadas. Aí, quando inspira, você sente a respiração chegando no abdômen. Na expiração, você segura um braço com a outra mão e expira e levanta o braço. Aí, inspira e, quando expirar, com a outra mão, levanta o outro braço. Faça esse exercício algumas vezes, que a gente sente que é muito interessante e que a respiração, de fato, toma conta do nosso corpo inteiro e melhora a nossa saúde. Agora eu vou falar um pouquinho desse gráfico radiônico, que é de uma prática terapeuta que eu acho muito interessante, que se chama cromoterapia causal. Esse curso foi passado para um engenheiro que era muito racional, mas depois ele conheceu uma senhora que recebia mensagens do seu guia espiritual e ele começou a se interessar pelo assunto, fez curso de Reiki com ela, aí começou a trabalhar a estudar bastante radiestesia e conversava com ela para ela canalizar algumas mensagens do guia dela sobre esse trabalho de radiestesia, trabalhar com o pêndulo, né? E eu fiz curso de radiestesia com ele, achei uma prática muito interessante, né? Porque a gente trabalha, por exemplo, com um medidor da situação financeira da gente e das pessoas que a gente está atendendo. Isso pode ser feito presencialmente e pode ser feito à distância. A gente coloca o nome da pessoa, se possível, escrito por ela mesma, ou uma foto da pessoa, anel, alguma coisa que tenha a energia da pessoa, e a gente vai pendulando a situação da pessoa. Por exemplo, eu faço comigo, né? E as perguntas são mais ou menos assim: como é que está o meu estado geral? Aí foi para 82, os números aqui vão de 0 a 100. 82, estado geral, está bem razoável. Como é que está o meu estado físico? 75. Está razoável, mas ainda não consegui curar esse problema da TM, consequentemente da tosse. E surgiu uma hérniazinha na virilha, eu estou fazendo várias terapias para curar isso. E o pêndulo indica que a saúde está razoável, 75. Aí, como é que está o meu estado emocional? E o pêndulo indica 84. Tá bom o estado emocional. E como é que está o meu estado espiritual? E esse me anima bastante porque está em 94. Eu falo 94%, né? Contando de 0 a 100%. E isso é uma forma muito interessante de a gente atender uma pessoa, ver, pode pendular os chakras dela, os órgãos físicos, e pendula qual o melhor tratamento para essa pessoa. Que não é aquilo que a gente faz, que qualquer terapia, seja o que for, práticas corporais, que pode ser boa para todo mundo. As pessoas podem ter doenças, mas nunca são iguais porque as pessoas são todas diferentes. Então é muito interessante
o Sérgio Areias, que é o presidente da Associação Brasileira de Radiestesia Radiônica, ele falou aqui numa entrevista isso, né? Que o pêndulo indica qual o melhor tratamento que a pessoa deve fazer. Então, a gente indica para a pessoa o que ela deve fazer. Eu lembro uma vez, foi difícil de eu enfrentar, um amigo pediu para eu pendular a esposa dele, porque ela estava apresentando alguns problemas. Eu pendulei e deu que ela não estava numa situação física nada boa. Aí eu fui pendulando, né, que tipos de doenças ela poderia ter, doenças assim graves. E claro que, como eu não sou médico, eu não conheço um monte de doenças, né? Mas pendulei algumas e deu que ela estava muito perto de ter câncer. Eu fiquei meio assustado, porque aí não passei a informação para o esposo dela, né? E também não falei nada para ela. Mas depois de um pouco de tempo, menos de um mês, ela de fato apresentou problema de câncer. Então, o pêndulo indica sempre o que a pessoa tem e o qual seria o tratamento mais adequado. E a cromoterapia causal funciona da seguinte maneira. Eu vou dar uma pequena explicação para vocês. Se vocês acharem interessante, eu estou marcando um curso aqui na Pax, talvez em setembro, talvez em outubro. São 4 aulas, uma por semana, porque assim dá para a pessoa praticar e na aula seguinte vai contando como é que foi o resultado das suas práticas e vai tirando eventuais dúvidas que ela tenha, né? Então, para dar uma ideia para vocês como é que é, espero que dê para ver, a gente coloca o pêndulo girando em torno de todas as cores e a gente pergunta mentalmente qual a cor que vai indicar problema emocional que eu possa estar enfrentando neste momento. Aqui para mim deu a cor amarela. Aí eu vejo no texto que explica cada cor o que o amarelo significa emocionalmente. Aí eu analiso se aquilo que o texto do curso Cromoterapia Causal bate com aquilo que eu estou sentindo. E normalmente bate, aí a gente faz um esquema para trabalhar primeiro com as cores aquele problema que a outra cor indicou. Então a gente faz um pouquinho de tratamento com a cromoterapia causal, mas também sempre a gente pendula para ver se tem outra terapia que a gente precise fazer para aquele problema que o gráfico radiônico da cromoterapia causal apresentou. Uma coisa que eu faço muito para as menininhas, netinhas, e faço também para amigos adultos, é a utilização do gráfico que está atrás do gráfico colorido e que tem uma coisa muito interessante. Dá para a gente enviar energias para as pessoas à distância por este gráfico radiônico. E eu aprendi e pratiquei o envio de músicas também terapêuticas, né? Porque tem músicas que também são boas para funcionarem como terapia, né? A música terapia. E eu fiz experiência com alguns amigos, vi o bom resultado que eles tinham obtido, então comecei a usar para mim, para outras pessoas, e tenho tido indicações de mães de crianças que, quando estão muito nervosas, muito
problemas assim mais emocionais, e às vezes algumas dorzinhas e estão muito tristes, irritadas, né? A gente colocando uma música, Beethoven é ótimo, Mozart também, elas se acalmam um pouco. Então eu acho muito interessante isso, por isso que eu dou esse curso de cromoterapia causal. Se vocês estiverem interessados, podem telefonar aqui para a Pax ou enviar e-mail e eles darão as informações de quando nós marcaremos esse curso. E também se normalmente os cursos que eu dou aqui na Pax é no dia de semana à tarde. Se vocês por acaso não tiverem condição de participar de um curso no dia de semana à tarde, vocês podem me telefonar ou enviar e-mail, que eu digo outros cursos quando eu terei no meu espaço do Jornal Alternativo, né? O meu telefone é 3063 1115. E o meu e-mail é j.alternativo@uol.com.br. E agora algumas outras coisinhas que eu vou falar também. Uma coisa que é muito importante, que eu também faço apresentações, é desse yoga para os olhos, né? Ensinando alguns exercícios para a pessoa cuidar da sua visão. E uma coisa que hoje é muito importante é cuidar da nossa postura no computador e mais ainda no celular. Eu vejo muitas vezes em restaurantes onde eu estou almoçando, e eu basicamente só almoço em restaurantes vegetarianos, porque tem uma comida muito saudável, hoje bem gostosa, e preços mais interessantes que a grande maioria dos restaurantes comuns. Aliás, ontem eu estive com o dono do restaurante Goa, que é em Pinheiros, e ele me passou alguns dados, depois eu vi também no site dele, que eu achei bem interessante. Estudos mostrando que se a gente melhorasse a nossa alimentação, a maneira mais simples seria deixar de comer carne vermelha, mesmo branca. Nós teríamos, além de melhorar a nossa saúde, teríamos uma colaboração grande para a melhoria da poluição que existe hoje no mundo inteiro. Porque os animais que são criados para serem comidos depois pelos seres humanos, eles também criam uma poluição grande no planeta Terra inteiro. Aí eu lembrei que eu tinha lido uns tempos atrás, talvez uns 2, 3 anos, que hoje na Terra já existem mais animais criados para serem alimentação dos seres humanos do que a população de seres humanos. Então esse estudo dizia, puxa vida, se tem mais animais do que seres humanos, eles consomem água, consomem vários tipos de alimentação para se transformarem em animais mais gordos. Então, com certeza, eles podem até atrapalhar um pouco. Eu fiquei pensando agora, será que não é o consumo de água pelos bilhões de animais que existem hoje sendo criados para serem alimentação dos seres humanos? Então, é interessante a gente ficar atento. E o que eu noto, eu estava falando no restaurante vegetariano, mas o que eu noto é que uma porção de gente está comendo e está com o celular na mão e fica lá. E eu já observei que a maioria dos viciados em celulares ficam assim, olhando o celular. É uma postura que é bem pouco saudável, ficam assim.
E eu já notei alguns, a hora que começa a comer, come assim também, super pertinho do prato. Claro que isso é uma postura nada saudável. E no computador também acontece isso. Se vocês repararem outras pessoas trabalhando, fazendo qualquer coisa no computador, vocês vão perceber que normalmente, inclusive a gente, né, coloca o pescoço um pouco para frente, assim. O que acontece? Quando a gente está numa postura ereta, a nossa cabeça está muito bem apoiada na coluna, então não há problema nenhum, é uma boa postura. A nossa cabeça pesa normalmente 6, 7 quilos. Se a gente está com a cabeça assim para frente, seja para olhar celular, computador, o que acontece? A cabeça já não se apoia na coluna vertebral, ela fica segura pelo pescoço. Consequentemente, surgem problemas de dores nos músculos do pescoço, dos ombros. E eu já falei com várias massagistas vários massagistas, e eles me disseram, a maioria me disse que há 15, 20 anos atrás, quando faziam massagem já, normalmente as pessoas tinham problemas mais na área lombar. E agora quase todos que têm problemas musculares, de dores, essas coisas, são no pescoço e nos ombros. Então eles acham que o problema é a má postura no computador e o uso excessivo do celular. Então, vocês querendo, podem me telefonar, podem mandar e-mail. Eu também passo para vocês exercícios que a gente pode fazer no computador, mesmo quando está trabalhando. Por exemplo, vou dar só um para vocês agora. Você para um pouquinho no seu trabalho, está aqui pertinho, 40, 50 centímetros, procura olhar o tempo inteiro para a parede, um pouco mais longe, para o teto. Se tiver uma janela, olha pela janela bem para longe, porque aí você fica fazendo musculação para os músculos oculares. Não vai ficar olhando só para perto, porque estão surgindo problemas, né, em maior quantidade do que havia até alguns anos atrás. Por exemplo, a miopia, que é não enxergar bem na distância mais longa. E provavelmente uma das causas maiores é ficar o dia inteiro olhando só no computador, a 40, 50 centímetros. Então, olhem para longe. Um exercíciozinho que dá uma paradinha de vez em quando, aquece bastante as mãos, esfregando assim, e depois você coloca sobre os olhos fechados, com as mãos assim, encurvadinhas, e sem encostar a mão nos olhos. E você fica imaginando que está vendo a cor mais preta que você já viu entre os seus olhos fechados e as mãos sobre os olhos sem encostar neles. Esse exercício chama palming e é muito interessante para os olhos e para relaxar o corpo inteiro. Porque sempre que nós conseguimos relaxar os olhos, a gente relaxa o corpo inteiro. Então esse exercício é bom de fazer. Na hora que você deita, você faz uns 5 minutinhos ou um pouquinho mais e você vai relaxar bastante e dormir um pouco melhor. E quando você acordar, tiver para levantar, pode fazer um pouquinho também, 5, 10 minutos, para você levantar também relaxado e com os olhos relaxados e enxergando bem. Então, finalizando o programa, eu repito, vamos ter o curso de cromoterapia causal aqui na Pax, vocês podem telefonar para pegar os dados,
E também podem telefonar para mim para ter informações sobre o Jornal Alternativo Impresso, sobre o curso, sobre o Yoga para os Olhos. Aqui também na Pax tem o livro Yoga para os Olhos e os óculos. E eu também revendo, né, na minha livraria. Então, vocês também podem me telefonar por 3063 1115, aqui em São Paulo, né? Ou mandar e-mail para o j.alternativo@uol.com.br. O meu site ainda não é grande coisa, mas eu quero melhorá-lo, então vocês podem começar a ver para acompanhar a melhora. O site é www.jalternativo.com.br. Muito obrigado pela sua participação no programa e até a próxima quarta-feira, onde eu pretendo, mais uma vez, trazer terapeutas bem interessantes. Bom dia e boa semana para vocês.